Olá, você quer saber qual exame detecta o câncer nos ossos? Quer saber quais exames auxiliam no diagnóstico do câncer nos ossos? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Dr. Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, especialista em oncologia ortopédica e cirurgia do quadril. Caso você tenha interesse no tema do câncer nos ossos ou sarcomas, então lesões ortopédicas oncológicas, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que virão a seguir. E hoje vamos falar sobre os exames que podem auxiliar aí no diagnóstico do câncer nos ossos. Então, primeiramente, caso você já tenha tido uma história de câncer nos ossos, coloque aqui nos comentários qual exame foi fundamental aí para o seu diagnóstico. Primeiramente, é importante lembrar que o câncer nos ossos ele pode ser primário, que é aquele câncer que se origina no osso, ou ele pode ser secundário, que é aquele câncer que se origina em outra região do corpo e acaba atingindo, acometendo o sistema esquelético, acometendo os ossos também. Os principais exemplos de câncer ósseo primário são o osteosarcoma, o condrosarcoma e o sarcoma de Ewing. Além disso, temos o adamantinoma e o cordoma. O câncer ósseo secundário é a metástase óssea propriamente dito. Então, o tumor cresce em outro órgão, principalmente mama, próstata, pulmão, rim, tireoide, e acaba se espalhando pelo corpo, e um dos sítios que ele pode atingir são os ossos. As metástases ósseas são muito mais comuns do que o câncer ósseo primário. Então, para diagnóstico, é importante lembrar que nós temos 3 pilares aí no exame médico. Um é a história do paciente, o segundo o exame físico que vemos durante a consulta, e o terceiro é o uso de imagens, ou de exames diagnósticos. Então, hoje em dia, cada vez mais a consulta tem durado menos, pacientes têm sido menos examinados e quase toda a responsabilidade acaba caindo em cima dos exames. E não é bem assim. A consulta, a história do paciente, o exame que o médico cuidadosamente vê durante a consulta são muito importantes também. Porém, os exames de imagem, principalmente quando falamos em câncer nos ossos, eles são muito importantes também para fechar esse diagnóstico. Agora, para que esses exames sejam solicitados, é importante que ele venha de alguma suspeita, né? Como suspeitar aí do câncer ósseo? Então, normalmente o paciente vai apresentar alguns sintomas característicos dessa doença. Então, os sintomas principais são a dor persistente. Então, o paciente começa a ter uma dor normalmente de piora noturna, uma dor que não está relacionada diretamente a exercícios. A intensidade ela vai sempre aumentando, a necessidade de medicamentos também. Então, a dor é um sintoma muito importante. Segundo, aumento de volume local. Então, dependendo de qual osso está sendo acometido, normalmente o paciente percebe um inchaço, um aumento de volume. Esse é o segundo sinal, o segundo sintoma mais importante. Em alguns casos, podemos ter um enfraquecimento dos ossos e uma fratura espontânea, que é uma fratura chamada de fratura patológica. Ela ocorre pelo enfraquecimento do osso e ocorre normalmente ou por um trauma de baixa energia ou por algum movimento rotacional do paciente. Então, a partir dos sintomas do paciente é que pode haver uma suspeita aí do câncer nos ossos. Não é incomum avaliarmos pacientes com outros diagnósticos antes de que seja feito o correto diagnóstico do câncer nos ossos. Então, esses sintomas muitas vezes são inespecíficos. Então, alguns pacientes podem ter confundido com a dor do crescimento. Então, principalmente aquela criança que tem dor no joelho, muitas vezes é confundido com esse tipo de situação. Ou algumas outras causas ortopédicas, como tendinites, dores musculares, ou outras situações em que até são feitos os exames, pode ser confundido com uma infecção óssea, uma osteomielite. Então, isso é relativamente comum. Como o câncer ósseo é raro, muitas vezes o diagnóstico ele é preterido frente a outros diagnósticos que são mais comuns no primeiro momento. Então, frente à suspeita do câncer nos ossos, quais exames que vão solicitar? Então, independente se a lesão é primária ou se ela é secundária, o exame básico que deve ser solicitado inicialmente
é a radiografia simples. Então, através da emissão aí dos raios-x, nós obtemos uma imagem muito boa aí dos ossos. Esse já é um exame muito importante. Em muitos casos, a radiografia simples é suficiente para diagnóstico do câncer nos ossos. Ela é muito importante também no diagnóstico diferencial, ou seja, muitas vezes podemos diferenciar se trata de uma lesão benigna, se trata de uma infecção ou do câncer ósseo, e muitas vezes ela nos informa qual o tipo de câncer ósseo que é o principal naquele momento. Então, a radiografia, apesar de ser um exame mais antigo, mais simples, ele é um exame muito importante aí na avaliação da suspeita do câncer nos ossos. E o mais importante, um exame que está disponível em grande parte dos centros de saúde aí no Brasil inteiro. Então é muito importante que o paciente que tem uma suspeita de história e de exame físico de câncer nos ossos, que seja feita a radiografia simples, frente e perfil. Outro exame que pode nos auxiliar é a tomografia computadorizada. Então a tomografia também você tem um exame de emissão de radioatividade, então também temos raio-x, só que existe um tubo que vai circulando o osso. Então existe uma imagem de melhor qualidade, um exame que a gente consegue ver bem além do osso as estruturas ao redor. Então muitas vezes o câncer ósseo inicial que pode não ser detectado numa radiografia, pode ser detectado numa tomografia. Esse exame também é muito importante em ossos que têm uma conformação tridimensional mais complexa, como os ossos da bacia, como a escápula. Então a tomografia é um exame importante em determinados casos. Outro exame importante é a ressonância magnética. Então esse é um exame mais novo, mais moderno, com uma melhor definição. Então, nos casos em que o câncer nos ossos está muito inicial, em que não existe ainda uma alteração na radiografia, a ressonância ela pode ser suficiente para detectar uma lesão que está inicial. Além disso, ela delimita melhor o limite do câncer dentro do osso, delimita também melhor se esse câncer que está dentro do osso, se ele saiu, se ele está invadindo o partes moles também. Sabemos que esse exame é um exame mais caro e de um difícil acesso para a maioria dos pacientes. Então, normalmente ele já é realizado num centro de referência, quando o paciente já tem uma suspeita forte por outros exames e ele já acaba sendo tratado nesse centro diagnóstico. A cintilografia óssea é outro exame muitas vezes solicitado para estadiamento, para avaliar em que estágio está o câncer nos ossos. Então, às vezes, algumas doenças, principalmente nas metástases, você pode ter várias lesões no esqueleto. E a cintilografia óssea, que é um exame feito com contraste também, ele avalia todo o esqueleto, então todos os ossos do corpo ao mesmo tempo. Então, se existe alguma alteração metabólica, então alguma destruição óssea, como uma neoformação óssea, a cintilografia é um ótimo exame para detectar. Então ele já avalia, é um exame muito sensível e ele consegue avaliar vários ossos ao mesmo tempo. A desvantagem desse exame é que ele não é muito específico, ou seja, outras alterações no esqueleto podem alterar a cintilografia óssea. Então, se o paciente tem uma artrite, então uma sobrecarga articular, se ele tem uma infecção óssea ou um trauma, também alteram, essas situações também alteram o exame da cintilografia óssea. Então, o exame da cintilografia é um exame mais para ver se temos múltiplas lesões e para detectar uma região que seja suspeita, que deve ser avaliada com outros exames. O PET-CT também é um exame mais moderno, no qual ele é muito importante, pois ele avalia o corpo inteiro e o metabolismo alterado. Então, sempre que temos um câncer, uma metástase no osso, o PET-CT ele é muito sensível para detectar essas alterações. Porém, esse exame que está presente apenas em grandes centros diagnósticos. Os exames laboratoriais, então exames de sangue, de urina, eles têm uma importância limitada aí na detecção do câncer nos ossos. Quando falamos dos cânceres nos ossos, os primários, não temos marcadores, exames que sejam específicos aí do câncer nos ossos. Então eles não são importantes nesse tipo de avaliação. Já quando o paciente tem uma doença metastática, existem alguns marcadores tumorais
que são específicos de cada tipo de câncer, que eles são alterados, eles aumentam seus valores no caso de uma metástase óssea. Agora é importante lembrar que esses marcadores também aumentam quando existe uma recidiva da doença em outros órgãos. Então, eles são importantes aí na suspeita do diagnóstico, mas também não são específicos do câncer nos ossos. Como vimos, os exames de imagem são de grande importância na avaliação diagnóstica do câncer nos ossos. Muitas vezes tem uma suspeita clara de qual é o tipo de câncer que está acometendo determinado osso. Porém, para fecharmos o diagnóstico, na grande maioria das vezes vamos necessitar do exame realizar um procedimento que é chamado de biópsia, que é a retirada de um pequeno fragmento dessa área suspeita de tumor e enviada para o laboratório, onde é feito um exame chamado de anatomopatológico, no qual o médico patologista vai olhar uma lâmina preparada com esse material para avaliar qual é o tipo de câncer que temos naquele osso. Muitas vezes, a análise simples por microscópio não é suficiente para dizer qual que é o tipo de câncer. Então, às vezes, são feitas algumas reações químicas nessa lâmina, que são exames chamados de imunohistoquímica. E aí, muitas vezes, com esse auxílio desse exame, o patologista consegue fechar o diagnóstico. E depois que é feito o diagnóstico, o que o paciente deve fazer? O paciente deve buscar um médico ou um centro de referência no tratamento de câncer. Ele vai num centro em que tem oncologistas ortopédicos, serviço de radioterapia. Isso é o mais importante para o tratamento, pois de acordo com o tipo de câncer ósseo, pode ser feito o tratamento de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Existem inúmeros protocolos que devem ser tomados de acordo com o tipo de câncer, a sua localização, a sua extensão e o estágio da doença. Temos inúmeros tipos de tratamento. O paciente que tem o câncer ósseo primário, em muitas ocasiões ele pode ter a cura, o controle de sua doença. Quando falamos de uma doença metastática, a chance de cura é muito menor, porém temos várias opções de tratamento para controle da doença e melhora dos seus sintomas e da qualidade de vida. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esses exames que comentei aqui nesse vídeo, sobre o diagnóstico do câncer nos ossos, façam seus comentários, suas perguntas aqui abaixo, terei o maior prazer em responder. Caso tenham sugestão sobre novos vídeos, façam aqui nos comentários também. Se você tem interesse em saber mais sobre alguns tipos específicos de câncer nos ossos, vejam os vídeos que teremos aqui na descrição, vejam alguns vídeos que temos outros vídeos no canal que falam mais especificamente sobre o tratamento de alguns tipos de câncer nos ossos primários e sobre as metástases ósseas também. Caso tenha gostado do vídeo, dê um like. Caso tenha interesse nesse tipo de assunto, nos próximos vídeos que virão a seguir, assine o canal. Paz e saúde para todos e até a próxima!